Estamos às vésperas de mais um Natal e eu acredito que você tem a mesma impressão que eu, que quando eu era criança o Natal nunca chegava. E naquela época eu era o consumidor. E agora que eu sou o fornecedor, é um Natal atrás do outro, né? Vem muito rápido. Vem muito rápido. Eu lembro que a gente ficava ansioso para ir na casa da avó no almoço de Natal. Chegava nunca. Agora a gente fica ansioso, fala, nossa, você tem que comprar uma ave, né? A ansiedade é diferente, o Natal chega rapidinho. Mas nós estamos às vésperas do Natal, meus irmãos, e eu queria continuar preparando o seu coração para a gente acolher o Natal de Jesus com temor, tremor, adoração, alegria, celebração e gratidão. Nada diferente disso. Nós não podemos acolher o Natal de Jesus acomodados, sem nenhuma manifestação, sem nenhum regozijo, sem nenhuma celebração da nossa parte. Nosso coração tem que arder, porque afinal de contas o rei chegou, o rei veio, e nós temos um rei reinando sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa casa, e querendo reinar sobre a vida de tantos outros por aí que não conhecem. E eu tenho descoberto, meus irmãos, que a Bíblia ela tem ecos do Natal. Nós temos alguns relatos pontuais, específicos, dizendo como que Jesus nasceu, o que aconteceu quando Jesus nasceu. Mas conforme os discípulos foram caminhando com Jesus, conforme os cristãos foram andando, a igreja foi caminhando, aquelas pessoas foram entendendo com mais intensidade, com mais significado a vinda de Jesus. E por obra de Deus, vários desses relatos nós temos em mãos. Então, pela Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né? Aliás, no Novo Testamento, nós temos vários textos que são ecos do Natal. Eles vão ecoar a vinda de Jesus, vão trazer mais significado, vão aprofundar a nossa fé na vinda de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês um dos textos que provavelmente é dos mais profundos, dos mais ricos, que ecoa o Natal nas suas linhas, que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 15. O apóstolo Paulo, de uma maneira excepcionalmente habilidosa, profunda, espiritual, ele retoma o Natal de Jesus nesse texto de Colossenses capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, vamos relembrar o que esse texto diz. Um eco do Natal. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, eu leio a partir do versículo 8, que nos diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Amém. Meus irmãos, eu descobri que esse texto tem tudo a ver com o Natal. E eu queria incentivar você a fazer do Natal uma história evangelística,
Hoje é culto missionário, culto onde a gente relembra a missão da igreja, a missão de cada cristão de compartilhar o evangelho com o mundo, com as outras pessoas. E você já fez isso? Você já contou o Natal para alguém de maneira evangelística? Com a intenção de revelar para essa pessoa, ó, o Natal é isso. O Natal significa isso. É fato que a gente consegue classificar o Natal ou explicar o Natal de diversas formas. Mas existem alguns pontos específicos que é muito importante a gente saber. Se alguém perguntar o que é o Natal para você, o que você responde? Biblicamente. Eu queria dizer para você que é possível a gente até evangelizar contando o que é o Natal. E nesse culto missionário eu incentivo você a fazer isso, a aprender o que é o Natal. Você precisa compartilhar com alguém que ainda não conhece. Eu vou compartilhar com vocês 3 pontos importantes sobre o Natal que você pode usar para evangelizar alguém, para contar para alguém o que é o Natal, o verdadeiro Natal. Mas antes eu compartilho aqui com você o que Paulo expôs no versículo 8. Dá uma olhadinha comigo. Ele começa dizendo assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Meus irmãos, Paulo está expondo um problema aqui daquela época, que é o problema dos falsos ensinos. Pessoas, ele usa até a palavra aqui, enredar. Notaram? De enredo, que significa armar intrigas, enredos, prender na rede, emaranhar. É como se alguém estivesse contando uma história para confundir, armando uma intriga, colocando na rede, enredar, né? Colocando ali uma rede para dificultar. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que há algumas pessoas ensinando coisas erradas sobre a fé, sobre Jesus, sobre a salvação. E Paulo está dizendo, cuidado com essas filosofias, com essas ideias que tentam fazer a gente perder o foco. Que tentam passar uma imagem de que é uma coisa muito boa, mas não é. Ou uma falsa imagem do evangelho, um falso evangelho. Existiam na época de Paulo pessoas com essa intenção, compartilhando ideias erradas, ruins. O que isso tem a ver com o Natal? O que as pessoas celebram o Natal hoje? O Natal verdadeiro de Jesus? Uma filosofia humana, uma ideia inventada que perdeu o foco. Pois não tem tudo a ver com o Natal, essa orientação de Paulo? Cuidado! E por que será que as pessoas gostam, né, desses enredos, dessas histórias inventadas? Por que Papai Noel faz tanto sentido? Já parou para pensar nisso? Papai Noel é um protótipo de Deus que todo mundo quer. Porque ele satisfaz os nossos, a gente pede e ele vai dar o que a gente quer. Não é isso que a gente ensina para as crianças? Escreve aí na cartinha. Papai Noel vai te dar. Né? Aí a cartinha vai lá parar na casa de alguém, aí a pessoa dá, quem fica com o crédito? O Papai Noel. Pois é, o Papai Noel é um protótipo de Deus que todo mundo quer. A gente pede, ele dá. O Natal também tem uma outra filosofia que a gente percebe, que é a filosofia da solidariedade. Já notaram? Por trás do Natal tem todo um enredo ali de solidariedade. Nossa, agora é a época da gente se solidarizar. A gente tem que fazer o bem. Não é ruim isso. Mas o que é ruim? Ruim é a gente fazer isso só no Natal. Isso é ruim. Essa é uma filosofia vã. A sutileza é ruim. Porque por trás disso é lógico que tem interesse econômico, comercial. Mas a ideia da gente fazer o bem no Natal e passar o ano inteiro fazendo o mal, né, tá tudo certo. E aí o Papai Noel vai olhar lá na ficha, né? Se a pessoa se comportou, né? Se pode dar o presente para ele ou não. Mas notem, meus irmãos, que nós temos, inclusive na história do Natal, uma filosofia tentando tomar o lugar da verdadeira história. Um enredo inventado da mente humana para tentar agradar as pessoas.
encobrindo a verdadeira história de Jesus. Encobrindo esse perigo que Paulo está apontando aqui, nós enfrentamos no Natal hoje também. Mas aí Paulo vem com a verdadeira história. Qual que é a verdadeira história do Natal? Compartilho com você agora, então, em 3 pontos. Primeiro, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da... Significa que Jesus é? Jesus é Deus. Natal é a declaração maior de que Jesus é Deus. É o Filho de Deus que se tornou carne. Vocês já pararam para pensar no tamanho desse milagre? Olha aqui para mim agora, pensa comigo. O tamanho desse milagre. E eu não estou falando da gravidez de Maria. Não estou falando da Maria ter ficado grávida por obra do Espírito Santo. Sobrenatural, uma obra sobrenatural, algo grande, inimaginável. Né? Ciência nenhuma explica isso. Aconteceu. Mas eu estou falando, meus irmãos, de um Deus soberano, altíssimo, criador de todas as coisas, se fazer uma criatura. Vocês já pararam para pensar no tamanho desse milagre? Deus se tornar um de nós. Eu estava lendo um autor esses dias sobre o Natal, meditando sobre o Natal, e o autor diz assim que quem não crê na divindade de Jesus, na encarnação de Jesus, obra grandiosa e maravilhosa do Espírito Santo, vai negar todos os outros milagres. Porque tudo parte desse princípio de Deus se tornar um de nós. Deus se fazer carne, Deus se fazer pequeno. E Jesus fez isso, se esvaziou, se tornou, tomou forma de homem. E a Bíblia declara que Jesus é Deus, é totalmente Deus. Totalmente homem, mas totalmente Deus. Pastor, explica essa. Não vou explicar, não. Não tem explicação, não. Coisa de Deus isso. Mas é um milagre, meus irmãos, que a Bíblia declara que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo, que Ele se tornou um de nós, que Ele encarnou, se tornou pequeno? Jesus estava lá na criação. João diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E esse Deus se tornou um de nós. Isso é grande. Se você crê num Deus que se torna criatura para salvar a sua criação, não é difícil crer, por exemplo, que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Não é difícil crer nos 3 amigos de Daniel sendo libertos da fornalha de fogo. Não é difícil crer na multiplicação de pães, em Jesus andando sobre as águas. E nem é difícil crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, se nós cremos que Ele se tornou um de nós. Pois está aqui uma dica para você, contar o Natal para alguém. Olha, o Natal nos conta essa história, a vinda de Jesus. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus. E Ele veio a esse mundo. Conte isso para alguém. A pessoa fala, explica para mim. Você fala, não explico não, eu creio. Não tem explicação não. Isso é grande, é de Deus, é sobrenatural. O Natal é a história de um Deus que se tornou criatura para salvar a criação. Creia nisso, Paulo está declarando isso. Que em Jesus reside, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Creia nisso. Segunda coisa que eu compartilho com você está no versículo 10. Olha comigo. Também nele estáis aperfeiçoados. Jesus é o Filho de Deus, se encarnou, se tornou um de nós. Mas Ele veio aqui para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para nos mudar. Então esse Jesus, esse Deus que se torna homem, esse Deus que se encarna, Ele nos chama e nos acolhe. Mas Ele nos muda. Ele nos transforma. Ninguém
que se encontra com Jesus continua a mesma pessoa. Ninguém. Não é possível um ser humano pecador se encontrar com Jesus e continuar a mesma pessoa. Nesse sentido, é importante a gente saber disso, que Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos chama, mas quando nós respondemos, nós precisamos saber, nunca mais seremos os mesmos. Nosso mundo vai ser abalado, a nossa vida vai ser transformada. Igreja é lugar para todo tipo de gente, com qualquer ferida, com qualquer amargura, com qualquer passado, com qualquer distúrbio. E a igreja deve acolher todo tipo de gente, mas a igreja não aceita tudo. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade que Jesus nos trouxe, e essas mudanças precisam acontecer. Pois Natal é isso também, é saber que Jesus veio a esse mundo, se tornou homem. Ele é Deus. E Ele nos chama, mas Ele quer transformar a nossa vida. E quando o texto diz aperfeiçoados, significa que antes éramos imperfeitos, ou não tinha como a gente buscar melhorar, aperfeiçoar sozinho. Jesus veio para isso, para mudar a nossa vida. Só é preciso aperfeiçoar o que está imperfeito. Então Jesus vem e promove na vida dos seus seguidores mudança, grandes mudanças. E é lógico que o que mais atrapalha o ser humano e precisa ser mudado radicalmente é o pecado. O ser humano precisa abandonar o pecado, a escravidão do pecado, a vida de pecado. Então, o Natal é a história de um Deus que te quer, mas não quer que você continue a mesma pessoa. O Natal é uma história de um Deus que te ama como pecador, mas não ama o teu pecado. O Natal é a história de um Deus que chama todos, mas ninguém continua igual ao se encontrar com esse Deus. A mudança. Trata-se de um processo dolorido, mas necessário. Mas não maior do que a dor de Cristo, para provocar essa mudança na nossa vida. Pois o Natal é isso. O Natal é Deus querendo transformar as pessoas. É Deus enviando o seu Filho para provocar mudança nos corações. É Deus mostrando, olha, meu Filho está aí para ajudar vocês a lutarem contra o pecado, abandonar essa vida de pecado, voltar para a casa do Pai e viver com alegria e intensidade. Não é possível se encontrar com Jesus e continuar a mesma pessoa. Por isso, em Jesus, nós somos aperfeiçoados. Por isso, essa noite, eu convido você, inclusive, pegando esse gancho, desse ponto que Paulo nos traz a respeito do Natal, para você avaliar a sua vida, avaliar suas escolhas, suas decisões, avaliar os ambientes que você frequenta, as pessoas que você convive, os negócios que você faz, a direção que a tua vida toma. Porque se Jesus veio para nos aperfeiçoar, nós não podemos brincar com o pecado. A palavra de Deus diz que quem brinca com o pecado é louco, é loucura. É loucura. O Natal é um convite à mudança, ao aperfeiçoamento, à transformação. O Natal é um convite a gente abandonar a velha vida e começar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, se você não sabe o que significa o Natal, diga isso para alguém. Olha, o Natal declara que Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, veio a esse mundo. O Natal declara que Deus nos ama, nos acolhe, mas quer mudar a nossa vida. Quer nos aperfeiçoar. Por último, compartilho com você, no versículo 11, olha aí comigo. Nele também fostes circuncidados. Então, em Jesus nós somos aperfeiçoados. Em Jesus nós somos circuncidados, e a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, porque circuncisão, nem todo mundo sabe o que é. A circuncisão, esse termo que Paulo está usando aqui, é para simbolizar algo espiritual que acontece na nossa vida, espiritualmente falando. A circuncisão era o sinal de que um menino ou um homem
era aceito como judeu. Os meninos, isso acontecia aos 8 dias de vida. Jesus foi circuncidado aos 8 dias de vida. Então era o sinal de ingresso no meio do povo de Deus, de que ele era aceito como filho de Deus. Agora, essa nova circuncisão em Jesus, ela acontece pela circuncisão de Cristo, que ele usa aqui o termo, né? Fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, quando Jesus entregou o seu corpo, ferido, marcado, e quando nós acolhemos esse sacrifício de Jesus na nossa vida através do batismo, ele continua dizendo, né, que nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Então a circuncisão de Cristo, que agora nós recebemos pela fé, e o selo do Espírito Santo, o sinal disso é o batismo, é como se fosse uma circuncisão no nosso coração. Isso marca um sinal do Natal, que é Jesus vindo para nos resgatar espiritualmente, para tirar de nós uma condenação a qual a gente não conseguia tirar por conta própria. Então Paulo está usando aqui toda essa fala aqui da tradição judaica a respeito de circuncisão para explicar esse benefício espiritual da vinda de Jesus a esse mundo, para que nós pudéssemos receber a salvação em Cristo Jesus. E mais, ele fala o porquê e como que isso aconteceu. Olha aí, olha comigo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós morremos com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida, agora salvos. E aí ele vem no 13 e fala, por que que isso aconteceu? Olhe comigo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então ele está dizendo, por que Jesus fez isso? Por que Jesus ofereceu a sua vida e ele recebeu esse dano da circuncisão no nosso lugar? Por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados, e porque a gente estava morto para nos dar vida. Foi por isso. Então Jesus veio ao mundo para cumprir essa obra. Essa grande circuncisão que alcança o nosso coração e nos livra da condenação da morte e do pecado. Foi por isso que Jesus veio. Como que Jesus fez isso? Olha o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Paulo está dizendo assim, Jesus é o nosso fiador. Quem já teve um fiador aqui? Luciano? Já... Pouca gente, uai. Achei que era só eu. Então eu e o Luciano aqui, só nós dois, Luciano. Ninguém mais teve fiador. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui para Londrina, do 2º para o 3º ano, eu e a Adriana nós resolvemos nos casar. E aí surgiu um problema. Não tinha como eu levar ela para morar na República comigo, né? Não dava certo. Então nós tivemos que alugar um apartamento. E aí eu fui na imobiliária, né? Todo confiante. Chegar lá, vou alugar um apartamento. E aí, expliquei toda a minha situação. Quando eu falei para a moça a palavra mágica para estragar tudo o esquema, que foi, olha, eu sou seminarista. Ela falou, não, a gente não aluga nada para seminarista. A fama lá era ruim, porque os seminaristas, eles perturbaram tanto, eles eram mal pagadores, a maioria, grande parte deles. Então a gente tinha uma dificuldade. Você não podia falar que você era seminarista, você não podia falar que você era pastor. Ninguém vendia para você lá em Londrina. E eu esqueci disso e falei para a moça da imobiliária que eu era seminarista. Eu falei, não, mas e o que eu faço? Então eu preciso de um lugar para eu morar.
eu vou me casar agora em janeiro, minha esposa vem comigo para cá e eu tenho que ter um lugar para morar. Se você conseguir um fiador, a gente aluga. E fui eu atrás. Eu não morava em Londrina, mal conhecia as pessoas lá, mas eu tive lá uma família que me acolheu com muito carinho. Eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos, eu ganhava R$240, aliás, 2 salários mínimos. O salário mínimo era R$240 no final de 2004. Lembro até hoje. Faz a conta aí. Essa igreja me ajudava com 2 salários mínimos. E eu falei, gente, onde é que eu vou achar alguém? E aí eu conversei com a Adri, conversei com o Alex, que é o pastor Alex. Falei, Alex, para quem que eu peço? Ele falou, Elias Anahir, gosto muito de você. Pede para ele. Fui lá. Elias, você podia ser meu fiador. E eu estava com vergonha de voltar na imobiliária de novo, né? Para clamar pelo aluguel. E o Elias topou, o presbítero Elias. Não, eu vou ser seu fiador. Está aqui, meu olerite. Levei para a moça. Lembro até hoje, meus irmãos, ele ganhava R$3.700. Eu ganhava 480. Né? Ah, mas eu entrei na imobiliária todo, né? Com o olerite na mão, cabecinha para cima, todo confiante. Falei, tá aqui. Ela olhou e falou assim, quem que é? Eu falei assim, um amigo de confiança. Quer ligar para ele? Vou ligar para ele. Ligou para ele. Ô, seu Elias, você vai ser o fiador do Ricardo. Você sabe que ele é seminarista? Pois é, olha só. Abusada, moça. Você sabe que ele é seminarista? Sei, ele é seminarista, frequenta a minha casa, falou para ela. Ah, então tá bom. Consegui alugar o apartamento, meus irmãos. Porque alguém... Qual que é a tarefa do fiador? É assumir, se o mal pagador surgir no meio do caminho, ele vai assumir a dívida. Ele vai assumir o preço. Vocês entendem o que Jesus fez por nós na cruz, meus irmãos? Jesus assumiu um preço o qual nós não podíamos pagar. O meu, o seu, das gerações passadas, das gerações que virão. Jesus veio a esse mundo para ser o nosso fiador. Para dizer para o Pai, olha aqui, o meu sangue foi derramado para pagar a conta do meu povo. Seu Natal, meus irmãos, é Jesus sendo o nosso fiador. É Jesus pagando a nossa dívida, a nossa culpa. Encravando ela na cruz. Isso é o Natal. Conte isso para alguém. Se você tiver oportunidade. Conte que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo. Declare isso para alguém. Conte que qualquer pessoa é recebida nos braços do Pai, mas ela não vai ser a mesma pessoa. Ela vai mudar. Conte para essa pessoa que Jesus é o nosso fiador. Que Ele assume a nossa conta diante do Pai. Não é pelos nossos méritos, meus irmãos, que nós temos o privilégio de orar, de falar com Deus. É pelos méritos do sangue de Jesus. Não é pelo nosso mérito que nós temos o privilégio de compartilhar o Evangelho com alguém. É pelo mérito do sangue de Jesus. Não será pelo nosso mérito que no dia do juízo, que o pastor Walter leu conosco, nós seremos apresentados diante do Pai, inculpáveis. É pelo mérito do sangue de Jesus. Ele veio para isso. Creia nisso, esse é o Natal, meus irmãos. Paulo está reescrevendo a história do Natal, declarando que Jesus é o nosso fiador. Não só isso, mas que sob essa obra de Jesus também estão todo o principado, toda a potestade, toda a força espiritual maligna que impera nesse mundo e que vem contra nós. Além de Jesus ser o nosso fiador, Jesus já venceu todo o mal, o diabo e o inferno. Então nós podemos caminhar um triunfo, sabendo que Jesus é o nosso fiador, sabendo que a nossa vida hoje vai receber mudança, nós vamos chamados a viver em santidade, nós vamos ser chamados a caminhar nesse mundo para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus, a qual nós temos acesso na sua palavra, e que o Pai quer imprimir em nós o caráter de Jesus. Para isso Ele veio.
evangelize alguém contando o que realmente é o Natal. Jesus é Deus. Você pode repetir isso comigo? Jesus é Deus. Mais uma vez. Jesus é Deus. Ele veio para mudar a nossa vida. Ele veio para mudar a nossa vida. Repita comigo. Ele veio para mudar a nossa vida. Mais uma vez. Ele veio para mudar a nossa vida. Ele veio ser o fiador e pagar a nossa dívida. Repita comigo. Ele veio ser nosso fiador e pagar a nossa dívida. Mais uma vez. Ele veio ser o nosso fiador e pagar a nossa dívida. Amém. Que o Natal renove a convicção no seu coração de que Jesus é Deus, que Ele veio mudar a nossa vida e veio, como nosso fiador, pagar a nossa dívida. Quero orar com você, feche os teus olhos. Você crê que Jesus é Deus, que nele habita toda a plenitude da divindade? Você já abriu seu coração para Jesus transformar a sua vida? Mudar a sua história? Você já recebeu essa circuncisão, esse termo espiritual? Você já recebeu a salvação, o perdão, o qual Jesus conquistou lá na cruz, no nosso lugar? Ele é o nosso fiador, que pagou nossa dívida. Não carregue mais a culpa do pecado, o medo da morte, as incertezas desse mundo. Nós temos esperança em Cristo, meus irmãos, porque Ele veio. Quero fazer de Isaías 53 a nossa oração. Feche seus olhos e escute. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Senhor, louvado seja o teu nome, pela vinda de Jesus. Pelo Natal, nós estamos nos preparando para celebrar. Queremos acolher o Natal de Jesus com alegria, com temor e tremor, com celebração, com júbilo, com gratidão. Certo, Senhor Deus, de que grande obra o Senhor realizou e realiza através do teu Filho, Pai. Louvado seja o teu nome, pela vinda de Jesus. Amém.